E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque a gente hoje vai começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para a aula? Oi, gente, tudo bom? Então, vamos para a nossa aula de revisão para o nosso simulado, tá bom? Bem, antes de começar a aula, eu queria explicar para vocês como é que vai ser composto esse simulado. Eu fiz uma avaliação de 10 questões, sendo que 4 questões são questões de interpretação textual. Ou seja, vocês vão ter que ler o texto e fazer a interpretação desse texto, tá bom? Isso a gente vem fazendo ao longo de todas as aulas, inclusive quando eu coloco imagens para vocês e começo a analisar essas imagens, tá bom? Bem, as 4 primeiras questões são questões de interpretação de texto. E as outras 6 questões são questões de análise sintática, que é o que a gente vem dando ao longo das nossas aulas. Bem, então hoje eu vou começar com vocês aqui. Eu selecionei 3 questões que eu quero analisar termo por termo da oração, tá bom? Vamos lá. Bem, olha só, eu tenho aqui uma oração. As cadeiras de plástico são frágeis. Repare, eu sempre falo para vocês o quê? A gente sempre deve começar a nossa análise sintática pelo verbo. Então, aqui eu circularia o verbo e tentaria classificar esse verbo dentro da oração. A gente sabe, né, que o verbo ser, ele sempre vai ser o quê? Verbo de ligação. Sempre, gente, sempre, independente do tempo verbal. Dele estar no passado, presente ou futuro, verbo ser sempre é verbo de ligação, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu analisaria essa oração assim. Separo o verbo de ligação. Tudo que vem antes do verbo, eu tenho que ver se é o meu sujeito. O sujeito pode estar antes, depois do verbo. Enfim, o sujeito ele pode assumir diversas colocações dentro da oração. Mas aqui, o meu sujeito, ele está antes do verbo. Se eu perguntar, o que são frágeis? As cadeiras de plástico. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito, tá bom? Reparem, eu estou falando de cadeiras, portanto, o núcleo do meu sujeito vai ser cadeiras. Então, as vai ser adjunto adnominal e de plástico também. Afinal de contas, está dando uma característica a um substantivo e se eu retirar da oração não faz diferença. Está aí apenas para acrescentar significado. Reparem, gente, como frágil se relaciona com quem? Com o sujeito. Voltando. Então, repare a relação desse termo aqui, que é um adjetivo com o sujeito. Cadeiras frágeis, frágeis cadeiras. Isso aqui está caracterizando o meu sujeito. Portanto, frágeis vai ser o predicativo do sujeito. Quem é o termo que fica no predicado e caracteriza o sujeito? Predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho toda a minha oração analisada. A gente fica saindo da tela. As, adjunto adnominal, cadeiras, núcleo do sujeito simples. Perdão, tô ainda me adaptando. Eu esqueci de colocar aqui, mas de plástico também é adjunto adnominal. São verbo de ligação e frágeis, predicativo do sujeito. Olha essa segunda oração. Todos os alunos fizeram atividade. Que bênção, hein? Vamos lá. Eu começo sempre pelo verbo. Então, circulo o verbo e tento identificar, né, qual é a função desse verbo dentro da oração. Fizeram. Gente, quem faz algo, não é isso? Então, fizeram, fazer, é um verbo transitivo direto. Afinal de contas, os alunos fizeram algo, a atividade. Então, eu já coloco aqui, verbo transitivo direto. E o seu complemento, o objeto direto, óbvio. Bem, agora vamos ver tudo que vem antes do verbo, que certamente é o sujeito. Quem fizeram a atividade? Os alunos. Eu estou falando de alunos, então esse pronome aqui, ó, e esse artigo vão fazer o papel de adjunto adnominal. E alunos é o núcleo do meu sujeito simples. Olha essa outra oração. Conhecemos bem o assunto.
Eu começo pelo verbo, tá? Conhecemos. Verbo transitivo direto. Por quê, professora? Gente, quem conhece, conhece alguém ou algo, né? O que é que conhecemos? O assunto. Então, esse verbo é um verbo que pede um complemento direto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o seu complemento direto, que é o objeto, tá bom? Bem, quem conhecemos? Nós. Então, eu tenho aí um sujeito oculto. Toda vez que o verbo tiver em primeira pessoa do singular ou do plural e o sujeito não está explícito, ele vai ser oculto. Tá bom, gente? Verbo em primeira pessoa, independente de estar no singular, conheci ou conhecemos, porque não tem como ser outra pessoa. Se é conheci bem o assunto, só pode ser eu. E se é conhecemos, só pode ser nós. E esse bem aqui, repare, esse bem está se relacionando com o verbo, não é isso? Exatamente. Está dizendo que nós conhecemos bastante, de forma intensa, está intensificando a ação de conhecer. Então, esse bem, gente, se eu fosse classificá-lo, seria um advérbio, porém, a gente sabe que os advérbios, eles funcionam na análise sintática como adjuntos adverbiais. Então, eu tenho aqui um sujeito oculto, um verbo transitivo direto, um adjunto adverbial e um objeto direto, tá bom? Bem, eu fiz essas 3 orações que é pra gente revisar o assunto. Lembrando que todos os termos, né, essenciais, integrantes, acessórios, a gente já viu isso nas nossas aulas de análise sintática de língua portuguesa. Tá bom, gente? É importante a gente saber diferenciar o que é classe gramatical da função das palavras quando elas estão ali interagindo com outras palavras, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que essa aula tenha trazido uma luz para vocês, uma orientação para vocês estudarem. Eu estou tentando fazer as orações bem parecidas como tá no simulado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente, eu deixo um grande abraço para vocês e bom estudo.